E aí pessoal, tudo bem? Sou Giovanni aqui dando sequência a esse capítulo que fala de sistema reprodutor. Já tivemos uma aula de reprodução assexuada, reprodução sexuada. É importante saber diferenciar esses dois tipos de reprodução, beleza? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre casos especiais de reprodução. Existem alguns tipos de reprodução que às vezes não existe aí nenhum consenso, né? Por exemplo, a partenogênese é uma reprodução assexuada, é sexuada. Às vezes se encontra em livros de biologia como sendo uma reprodução sexuada ou sendo uma reprodução assexuada. Eu prefiro tratar como casos especiais de reprodução, beleza? Então é uma situação especial de reprodução e aí falamos dos ciclos de vida aí, que nós temos, né, alguns modelos de ciclos de vida. Vamos lá, gente. Tipos, então, casos especiais de reprodução. Começando aqui pela partenogênese. Partenogênese, vamos lá. Quando você fala em parteno, parteno quer dizer virgem, né? Então, partenogênese. Partenogênese. Gênese quer dizer o quê? Formação. Parteno quer dizer o quê? Virgem. Virgem. É o que acontece, galera. A partenogênese mais famosa aí, que você precisa ficar atento, é em relação à partenogênese que acontece nas abelhas, certo? O que acontece na partenogênese das abelhas? Aqui você tem a rainha, então até eu vou montar aqui para ficar mais visual para vocês. E a rainha, gente, ela é diploide, ela é 2N e ela tem 32 cromossomos. Então vamos colocar aqui a rainha é diploide e ela tem 32 cromossomos. Enquanto que o zangão que é o macho, o zangão ele é haploide. Ele tem somente 16 cromossomos. Olha só que interessante, né? O zangão tem só 16 cromossomos. Quando a rainha vai formar seus gametas, nós temos então aqui uma célula diploide que vai formar gametas o quê? Gametas que serão haploides. Então ela forma gametas que serão haploides. Então imagine aqui uma célula com 32 cromossomos que vai formar gametas aqui, N, com 16 cromossomos, né? Então aqui tem 16, aqui tem 16, né? Aqui tem 32. Aconteceu aqui o que nós chamamos de uma meiose reducional. Então ela reduz a haploidia, certo? O zangão, ele tem aqui, né, uma célula que tem 16 cromossomos e vai formar um gameta também com 16 cromossomos, também haploide, né, com 16 cromossomos. Só que o zangão, ele não sofre meiose. Aqui ele forma gametas por mitose. Então uma situação especial aí, né? Formação de gametas por mitose. E aí, gente, quando acontece aqui a fecundação desse gameta com o gameta do zangão lá, né, a junção ali, a anfimixia, vai formar aqui o quê? Vai formar aqui um indivíduo diploide, 2N, com 32 cromossomos, então obrigatoriamente vai ser uma fêmea. Obrigatoriamente vai ser uma fêmea, porque as fêmeas são 2N, as fêmeas são diploides, certo? Nossa, professor, então como que forma zangão? Galera, esse gameta aqui que não sofre fecundação, ele pode o quê? Originar o quê? Machos. Então o que a gente vê aqui, ó, a rainha forma óvulos, forma gametas, os gametas que são fecundados dão origem a fêmeas, que podem ser rainhas ou operárias. Então, rainhas ou operárias. Professor, o que faz? Decide, né? Como que decide se vai ser uma rainha ou uma operária? Principalmente pela nutrição, gente. Se esse embrião aqui for alimentado com geleia real, vai desenvolver uma rainha. Se for alimentado com mel, vai desenvolver uma operária. Então veja que a nutrição nesse aspecto, aqui na formação de fêmeas de abelha, é algo bem importante. Ah, o que a geleia real tem de importante em relação ao mel, que já é um bom alimento? A geleia real tem, por exemplo, alguns aminoácidos, algumas proteínas, que, por exemplo, nós não encontramos no mel. Então, a nutrição pela geleia real faz com que essa rainha, ela seja o quê? Se desenvolva melhor, certo? E uma curiosidade, gente, uma operária, em relação a uma rainha, elas são mais ou menos ali 85% clones, elas são muito próximas geneticamente. Só que a rainha chega a viver em torno de 5 a 6 anos e a operária vive em torno de 5 a 6 semanas. Então olha só que interessante, talvez a natureza dando uma dica pra gente, que a nutrição é importante, cuidar da alimentação é importante. Porque se elas são praticamente clones, 85% clones, o que faz uma viver tanto tempo e a outra viver menos tempo?
a alimentação foi um fator aí bem importante, né? Uma foi alimentada com mel, no caso das operárias, as rainhas foram alimentadas com geleia real. E o zangão, então, ele forma os seus gametas aqui, né? Os seus espermatozoides por mitose. Então, quando ele forma um espermatozoide, ele forma aqui esses espermatozoides, vamos colocar aqui, né? Um espermatozoide por mitose. E esse espermatozoide, então, fecunda, formando aqui uma célula diploide, que sempre vai ser o quê? Uma fêmea. Vamos escrever aqui, né? Isso aqui sempre vai ser o quê? Sempre vai ser uma fêmea, né? Sempre vai ser aqui uma fêmea. Como que origina macho, então, professor? Esse óvulo que não sofreu fecundação, caso ele não seja fecundado, ele origina um macho, certo, gente? Sendo bem específico, esse tipo de partenogênese, né? Então, partenogênese é quando óvulos que não foram fecundados dão origem a novos indivíduos. Nesse caso da partenogênese que ocorre nas abelhas, sempre dá origem a machos. Esse tipo de partenogênese nós chamamos de partenogênese arrenótoca. Partenogênese arrenótoca, né, os ovos não fecundados originam machos. Aí no caso das abelhas, originam os zangões. Mas tem partenogênese, gente, que origina só fêmea. E tem partenogênese que pode originar macho ou fêmea. Esse prefixo arreno, né, está associado aí a originar machos. Aqui, ó, telítoca, partenogênese telítoca. O prefixo tele vem do latim associado a kelis, né, que significa o quê? Fêmea, certo? Então, quando você tem uma partenogênese, no caso de pulgões tropicais, aí, de insetos, né, alguns insetos, que formam só fêmeas, ovos não fecundados formam só fêmeas, a gente chama de partenogênese telítoca. E partenogênese deuterótoca ou anfítoca, nós temos quando origina machos e fêmeas, né? Nesse caso, aí também em insetos, como exemplo, pulgões aí de clima mais frio, certo? O prefixo deutero significa duplo, né? Anfi também significa duplo, ou seja, pode originar tanto macho quanto fêmea. Mas como eu disse, gente, a partenogênese mais famosa é a partenogênese arrenótoca, que acontece aí nas abelhas. Beleza? Vamos lá. Em relação a esses tipos especiais de reprodução, nós temos a pedogênese. Pedogênese, você sabe que começa com P. P de partenogênese? Exatamente. É um tipo especial de partenogênese que acontece na fase larval. Então, alguns insetos, alguns vermes, né, podem sofrer uma partenogênese na larva, na fase larval. É o que ocorre, por exemplo, no verme aí, né, o Schistosoma mansoni, certo? O Schistosoma mansoni, um verme aí que pode causar uma doença lá chamada esquistossomose, né? Ele tem aí essa característica de poder aí, né, ser originado ali por pedogênese. Então, pedogênese é uma partenogênese? É uma partenogênese, só que na fase jovem, numa fase prematura, numa fase de larva, certo? Então, a gente diz, né, que é uma partenogênese na fase larval, mas dá um nome específico chamado pedogênese. E tem a neotenia. Eu vou voltar a falar da neotenia, né? Mas só para poder colocar um slide aqui para diferenciar, porque às vezes aparece uma questão que ela vai tentar confundir vocês em relação à pedogênese e a neotenia. Na neotenia, gente, é algo que uma reprodução especial aí sexuada aqui nesse caso, né? Em que alguns anfíbios, no caso, né, que vivem lá, por exemplo, nas cavernas do México, eles mantêm a forma larval. Então eles mantêm a forma larval. E seria o quê? Seria uma larva sexualmente madura. Então, larva com gônadas maduras. Imagine, né? Uma fase jovem, uma fase precoce, mas está o quê? Maduro sexuadamente, né? Seria um caso aí de neotenia. Então, pedogênese é uma partenogênese na fase larval. Neotenia é um tipo de reprodução sexuada. Seria uma larva sexualmente madura. Beleza? Daqui a pouco eu volto a falar um pouquinho mais sobre essa situação aí. Nós temos a metagênese. Metagênese ou alternância de gerações, que é característica aí das plantas, mas que nós temos, né, um filo animal, no caso dos quinidários. Os quinidários também sofrem metagênese. O que é metagênese, Giovanni? Alternância de gerações. Veja, galera, eu tenho aqui uma geração que é o pólipo, tem uma geração que é a medusa. O pólipo, ele é diploide, a medusa também é diploide, só que o pólipo ele é assexuado. Ele sofre aqui uma reprodução assexuada chamada estrobilização. Enquanto as medusas formam gametas. As medusas sofrem uma reprodução sexuada. Então o pólipo sofre uma reprodução assexuada
chamada de estrobilização, que você já viu minha aula anterior, né, em relação a isso. A medusa forma gametas, um processo sexuado. Então nós temos uma alternância de geração. A geração do pólipo, que vai sofrer uma reprodução assexuada, a geração da medusa, que vai sofrer uma reprodução sexuada. Isso a gente acaba classificando aí como metagênese ou alternância de gerações. E aí, gente, só para fechar esse ciclo, os gametas fecundam, dando origem a uma larva. Então a gente vai ter aqui uma larva chamada plânula, e essa larva, né, o indivíduo jovem, vai dar origem novamente a um novo pólipo, fechando o nosso ciclo, certo? Metagênese, então, alternância de gerações. Uma geração que é assexuada e diploide, e uma geração que é sexuada e também diploide. Nesse caso, metagênese dos quinidários, beleza? Vamos adiante. Tipos especiais de reprodução, agora eu falei que iria voltar a falar aqui sobre a neotenia. A neotenia é um processo sexuado, aqui eu posso, né, afirmar que é um processo sexuado. É uma larva sexualmente madura, então são larvas com gônadas maduras. E aqui, gente, vai ser característico, né, de lagos aí de caverna do México. Esses lagos, eles são permanentes, né? Então, para que esse anfíbio aqui, né, é um anfíbio, essas salamandras, oxolotes, eu posso chamar de salamandras, axolotes, né, ou eventualmente pode falar assim vertebrados ou ainda anfíbios, né? Eles mantêm o que? A fase larval. Porque se eles vivem a vida toda nesses lagos que são permanentes, eles precisam respirar por brânquias. Então, qual é a estratégia desse animal para poder manter as brânquias? A estratégia, gente, é o seguinte, é manter a fase larval. Então, eles mantêm a fase larval para manter o quê? As brânquias no adulto. E aí a larva, sexualmente madura, né, reproduz. É o que acontece, então, com as salamandras. Como a larva sexualmente madura acaba reproduzindo, a gente dá um nome especial para essa reprodução, chamada de neotenia. Show? Vamos adiante? Tipos de reprodução sexuada especial em bactérias, né? Alteração genética bacteriana. Você viu que as bactérias se reproduzem principalmente por cisciparidade, por bipartição, mas, né, elas podem se reproduzir de forma sexuada, do tipo conjugação. Algumas bactérias têm pelos sexuais. Esses pelos sexuais nós chamamos de pili, né? Pili ou fímbrias. Então, pili ou fímbrias são pelos sexuais. Essas bactérias, então, elas podem formar uma ponte de conjugação em que uma bactéria doa um plasmídio e a outra bactéria recebe o plasmídio. A conjugação bacteriana, gente, é quando, né, uma bactéria transfere um plasmídio para outra bactéria, um processo unidirecional, certo? E aí você vê uma imagem como essa daqui, ó, duas bactérias, uma imagem microscópica real, uma, né, em relação à outra, elas formam aqui uma ponte de conjugação para transferir esse material genético. É um tipo de reprodução sexuada especial, não tem participação de gametas, mas tem transferência de material genético. Um outro tipo de reprodução sexuada especial em bactérias é a transdução. Aqui, na verdade, vai ter a participação de um vírus como um vetor. Quando um vírus invade a bactéria, tem um vírus específico que invade a bactéria chamado bacteriófago. Quando o bacteriófago ele acopla na bactéria, né, o que ele vai fazer? Ele vai injetar o material genético dele. E o material genético dele, então, infecta a bactéria e ele acaba fazendo o quê? Várias cópias de si mesmo, utilizando a maquinaria da bactéria, a célula da bactéria, e ele vai fazendo várias cópias, várias cópias, várias cópias. Quando ele vai sair dessa bactéria, quando ocorre aqui o rompimento dessa bactéria, ele vai ter que levar o material genético dele. Só que ele pode, eventualmente, gente, sair enganado e levar o material genético da bactéria. E aí ele leva o material genético da bactéria, nesse momento ele acaba então repassando, ao invés de repassar um material genético dele, ele acaba repassando fragmentos de DNA de outra bactéria, da bactéria que ele acabou infectando, certo? Anteriormente. E aí ele acaba fazendo um favor para a bactéria, porque ao injetar o material genético, ele não está injetando o material genético dele, ele está injetando o material genético de outra bactéria. E aí ele acaba, né, fazendo com que essa bactéria que ganhe esse material genético acabe variando a sua genética, então é um tipo de reprodução sexuada aí, que tem o vírus como um vetor. Um outro tipo de reprodução sexuada que ocorre em bactérias é o seguinte, imagine que você tem aqui, né, um meio de cultura, bactérias mortas, e de repente vai ter aqui o que? DNAs, material genético que fica aqui no meio.
E as bactérias que estão vivas, elas podem eventualmente pegar esse material genético de bactérias que morreram. Então a gente chama isso aqui de transferência, certo? Ou né, de transformação. Essa transferência, então, é quando uma bactéria ela acaba utilizando, absorve um pedaço de bactérias que morreram, né? Ou utilizando pedaços de DNA de bactérias aí do meio que acabaram morrendo. Então a gente chama de transferência. Beleza? Então são 3 tipos de reprodução sexuada especial em bactérias, quando DNA é absorvido. E aí, para fechar, nós temos aí os ciclos de vida, né? Existem 3 tipos de ciclos de vida que eu preciso conversar com vocês. Posso chamar isso aqui também de tipos de meiose. Giovanni, o que são os ciclos de vida ou tipos de meiose? Existem 3 tipos. Uma meiose zigótica ou inicial, posso chamar de meiose gamética ou final, e uma meiose espórica ou intermediária. Em relação a ciclo de vida, eu vou chamar de ciclo de vida aplonte, ciclo de vida diplonte e ciclo de vida haplodiplo-bionte. Vamos com cuidado aqui, gente. Isso não é difícil, é bem tranquilo, mas por conta de ter uns nomezinhos esquisitos, às vezes você vai achar difícil, mas não é. Preste atenção, me dá alguns minutinhos só, que eu garanto para você que isso daqui é bem de boa, bem tranquilo. Meiose zigótica ou inicial. A meiose zigótica inicial, gente, é quando acontece no início da vida. É característica, por exemplo, de fungos e algumas algas. Fungo, gente, logo depois que ele forma o zigoto, ele já sofre meiose. Então veja, no caso de um fungo, a maior parte da vida dele, ó, a maior parte da vida de um fungo, ele está o quê? Como uma fase haploide. A gente diz que ele está aqui em uma haplófase. Então ele tem uma haplófase longa e uma diplófase curta. Uma fase haploide longa e uma fase diploide curtinha. Uma fase haploide longa, que chega aqui em algum momento forma gametas, esses gametas fecundam e formam um zigoto. E esse zigoto sofre meiose. Então o próprio zigoto sofre meiose, gente. Então por isso que nós chamamos de meiose zigótica. E o zigoto, ele está no início de formação de um novo indivíduo. Então no início da vida. Então por isso que a gente chama de meiose inicial ou meiose o quê? Zigótica. Então característico, por exemplo, de fungos, algumas algas, por exemplo. Como a maior parte do ciclo, esses fungos eles estão na fase haploide, eu chamo de ciclo o quê, gente? Aplonte. Ontes quer dizer ser, então é um ser que tem uma fase o quê? Haploide longa. Aí nós temos a meiose gamética ao final. A meiose gamética ao final é o que acontece com a gente. Nós nascemos, formamos ali então né, um zigotinho que vai desenvolvendo, que vai crescendo. Somente quando chega lá na puberdade que nós começamos a formar gametas, certo? Então nós temos uma fase aqui ó, de zigoto que vai desenvolvendo, somente quando chega lá na puberdade que vai formar gametas. E esses gametas fecundam, dando origem ao novo zigoto, certo? Veja que no nosso caso a fase mais longa é a fase diploide. Então por isso que o nosso ciclo de vida é diplontes. Ontes é seres que têm uma fase diploide longa, né? Uma diplófase longa é o nosso caso. E meiose gamética por quê? Porque forma gametas, né? Esse indivíduo adulto, ele tem aqui uma meiose gamética que forma gametas. E final por quê? Porque acontece, né? Demora para acontecer. Tem todo um desenvolvimento, toda a infância aí para depois começar a formar gametas. Então meiose final ou gamética. E a meiose espórica ou intermediária é o que acontece, por exemplo, nas plantas, em que você tem uma haplófase e diplófase bem equilibrada. Então, nesse caso, eu chamo de ciclo haplo, diplo, bionte. Então, ontes é ser, um ser que tem uma fase haploide e diploide bem equilibrada, certo? E aqui, então, vai acontecer uma meiose espórica. O zigoto ó, vai crescendo, vai desenvolvendo, até chegar no estágio adulto que sofre meiose. E essa meiose forma esporos, então chama de meiose espórica ou meiose intermediária, certo? Esse ciclo de vida, haplo, diplo, bionte. Só para dar uma reforçada, olha aqui, ó. No caso do ciclo de vida haplo, diplo, haplobionte, né, aplonte, então haplo, bionte, aplonte, ou posso chamar só de aplonte, certo? É o que acontece lá na meiose gamética. Então você tem aqui ó, uma meiose zigótica, né, meiose no zigoto, que seria essa aqui, né? Meiose zigótica ou inicial. Então você tem aqui ó, o zigoto já sofre uma meiose zigótica, forma um indivíduo haploide, esse indivíduo haploide sofre mitose, que forma gametas.
Esses gametas fecundam, formam o zigoto. E o zigoto já sofre uma meiose zigótica. Então a gente chama isso aqui de meiose zigótica ou inicial, porque acontece no zigoto, certo? Isso é característico de fungos e algumas algas. Esse ciclo de vida a gente classifica como ciclo de vida aplonte, ou ainda posso chamar haplobionte, aplonte, certo? É o que acontece então fungos e algumas algas. Ciclo de vida, olha só, temos esse aqui, ó, um organismo diploide. Esse aqui é o nosso caso, né? Haplobionte diplonte, posso chamar simplesmente só de diplonte, um ser que tem uma fase diploide longa. Um organismo diploide adulto sofre meiose gamética que forma gametas. Esses gametas fecundam, formam um zigoto, que cresce por mitose e lá no estágio adulto, então a gente chama de meiose gamética, posso chamar também de meiose o que, gente? Meiose final ou gamética, né? Então é o que acontece nos animais e algumas algas. E temos o ciclo de vida das plantas, que você tem lá o esporófito, que é a fase adulta, a fase diploide, o gametófito, que é a fase jovem, a fase haploide, certo? E o organismo adulto ele sofre meiose espórica, que forma esporos, então eu chamo de meiose espórica ou intermediária, certo? Esses esporos se desenvolvem por mitose, dando origem aqui a um gametófito, que por mitose dá origem a gametas. Então olha só, plantas formam gametas por mitose, é uma característica importante. Plantas formam gametas por mitose. Esses gametas fecundam, formando um zigoto, que vai desenvolvendo por mitose até chegar num esporófito. Esse ciclo de vida é clássico aí de plantas, né? A gente chama de metagênese e alternância de gerações em plantas. Por que eu chamo de alternância de gerações ou metagênese? Porque tem uma geração que é o esporófito, que é diploide, e assexuado, porque ao formar esporos é um processo assexuado, e tem o gametófito, que é haploide, e sexuado, porque ao formar gametas envolve o que, gente? Envolve sexo, né? Envolve aqui uma reprodução sexuada. Isso é alternância de geração. Geração diploide e assexuada, geração haploide e sexuada. Esse ciclo de vida, ele tem a fase haploide e diploide bem equilibrada, então chama de ciclo de vida haplo, diplo, bionte. Uma fase haploide, uma fase diploide, ontes é ser. Ser com uma fase haploide e uma fase diploide bem equilibrada. Ou ainda um nomezinho mais moderno, eles podem chamar isso aqui de diplobiontes, né? Então, ontes quer dizer ser, seres, né, que tem aqui uma fase diploide na fase adulta. Beleza? Então, esses seriam aí os tipos de ciclos de vida. Quase não aparece esse tipo de assunto, gente, em vestibular, Enem, mas é algo para você ficar ligado. Beleza? Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!